Você sabia que o demônio pode lhe dar coisas, mas não pode trazer a salvação? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, quero trabalhar com vocês algo que nesses dias vi. Sim, uma pessoa de uma religião que estava colocando na frente do seu templo a imagem de Beelzebul, uma entidade demoníaca cuja ação justamente pesa sobre os filhos de Deus. E quando ela expressava assim, e trazia notícia através de um jornal muito conhecido, esta mulher dizia o seguinte: olha, eu recebi tantas coisas boas de Beelzebul que eu queria colocar essa expressão, queria colocar aqui a imagem dele para que as pessoas possam quebrar justamente esta imagem de que é algo ruim, algo negativo, algo mal, mas que possam entender que eu recebi tantas coisas positivas através dele e que também quero que outras pessoas recebam essas coisas positivas. Bom, isso é suficiente para a gente entender para onde estão indo os caminhos. Então, eu quero pegar a palavra de Deus, tendo de fundo esta imagem, essa notícia, que diz o seguinte: a palavra está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes. O chefe da guarda do templo e os saduceus estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciões, os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João e Alexandre, e todos os que pertenciam à família dos sumos sacerdotes. Pedro e João compareceram diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefe do povo e anciões, hoje estamos sendo interrogados por termos feito um bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, portanto, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou pedra angular. E nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Não existe outro nome. E aqui é muito forte. Por quê? Porque a gente vai recebendo coisas do demônio, do mal, e vamos achando que este bom que nós vamos recebendo significa uma graça, significa então que aquela entidade é boa, e vamos lá cultuar esta imagem e cultuar este demônio. Então nós pecamos contra Deus. Pecamos justamente porque, olha o que está te dizendo aqui, que todas essas coisas procedem dessa imagem, deste demônio, e que esta mulher convida a adorar este demônio. O que acontece? Quando nós, muitas vezes, vamos diante do Senhor, vamos até Ele, mas muitas vezes queremos somente receber, somente ter as coisas da qual Ele nos dá, e paramos nesta superficialidade e não vivemos Ele como nosso Senhor, não paramos na Sua palavra, não vivemos a Sua palavra, não trazemos ao nosso coração conversão. O que acontece? Nós nos tornamos alvos fáceis desta ação. Por que alvos fáceis? Porque, meus caros, esta cura pode acontecer em lugares onde não é Deus que está ali, porque esses prodígios podem acontecer por meio de uma ação do mal. Lógico, e aí a igreja é muito inteligente, ela vai dizer que considera milagre quando o milagre é permanente,
e é permanente, ou seja, não é daqui a um tempo, não passa, porque você vai ver que o mal pode muitas vezes fantasiar as coisas, o mal pode justamente fazer aparência de cura e coloca outros problemas na vida daquela pessoa, outras coisas. Por quê? Porque à medida que a pessoa não é curada completamente, ela recebe uma graça, ela aparentemente curada, e ela depois aparece outras coisas, ela começa a voltar lá e receber e começar cada vez mais a criar uma dependência com aquela entidade. Então ele vai fazendo esse trabalho de, vamos dizer assim, aonde a pessoa sempre encontra nele o caminho. Bom, a cura e o milagre em Deus, ele é completo. Ele acontece de uma maneira definitiva e acontece totalmente. Essa é uma das definições quando nós falamos que acontece um milagre, justamente que passa pela intercessão de um santo, mas que justamente é o Senhor que realiza, o Senhor que a quem nós devemos dar todo o culto e adoração a Deus. Justamente, lógico que passa pela intercessão daquele grande santo, mas é a Deus que nós temos que dar a adoração. E aí você percebe quantas vezes o mal tem nos dado a aparência de bem. Santo Inácio, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes o demônio se disfarça de anjo de luz, ou seja, há um aparente bem, mas quando você vai olhar lá adiante, quando você percebe a consequência daquilo, você vai perceber um afastamento de Deus. Ou seja, eu deixo de ir na igreja, eu deixo de rezar, eu deixo de me aproximar com Deus, eu começo a me fixar em uma pessoa, eu começo a fixar-se no trabalho, acredito que é a fórmula do trabalho que está sendo feito ali é que cura, eu paro e não adianto na vida espiritual, não caminho, não sou mais profundo, paro de uma forma superficial. Pense neste caminho que nós muitas vezes vamos fazendo e creiam, o mundo sempre traz os seus enganos e você, católico, por favor, não entre nesses enganos, principalmente das falsas doutrinas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.